Você já deve saber que há muitas diferenças entre os três principais sistemas operacionais dos brasileiros. Ubuntu, Windows e Mac OS X possuem a mesma finalidade, mas cada um oferece um tipo de utilização aos usuários. Confira agora quais são as principais diferenças encontradas pelas pessoas que estão utilizando cada um deles pela primeira vez. O Windows é o mais utilizado pelos brasileiros e sua área de trabalho é a mais conhecida. Assim que o computador é ligado pela primeira vez, os usuários podem encontrar vários atalhos que dão acesso às principais funções dos computadores. A partir desses ícones, é possível começar a desvendar o sistema operacional da Microsoft. Clicando sobre o ícone do Windows, que fica no canto inferior esquerdo da tela, fica ainda mais fácil localizar os programas disponíveis no computador. Isso inclui o navegador padrão, o Internet Explorer, que pode ser utilizado para baixar os programas que você mais gosta. Ubuntu e Mac funcionam de maneira parecida, mas a interface Unix leva os atalhos para o lado direito da tela. Outro ponto que pode confundir os usuários acostumados com o Windows é a barra de menus, que por padrão fica na parte superior da tela. Agora começam as diferenças entre eles. Enquanto os menus do Ubuntu são muito parecidos com os menus do Windows, o Mac dispensa grande parte deles para levar as opções até o dock. É lá que estão as principais funções do sistema operacional, incluindo a pasta de programas, que oferece vários recursos que podem ser explorados pelos iniciantes. Essa dica vale para todos os sistemas operacionais. A melhor maneira de aprender a utilizá-los é utilizando. Mesmo com todos os programas que já vêm junto com o sistema operacional, ninguém consegue viver apenas com um navegador e um editor de textos, não é mesmo? Por isso, é necessário que saibamos como instalar novos programas. Acessando o Baixa Aqui, você já estará na página dedicada ao sistema operacional identificado pelo sistema. Pelo Ubuntu, há algumas formas de instalar um programa. A mais simples é pela central de softwares, exigindo apenas que o usuário escolha o programa e ordene a sua instalação. Quando falamos em Windows, o processo é um pouco mais simples. Os arquivos de instalação só precisam ser executados para que um programa seja instalado. Em vários casos, torna-se necessário seguir alguns poucos passos para que a instalação seja concluída. O mais fácil mesmo é instalar programas no Mac. Basta executar o arquivo baixado e então arrastar o ícone para a pasta de aplicativos. Se estiver utilizando o Mac, basta arrastar o ícone da pasta de aplicativos até a lixeira. No Windows, o processo é um pouco mais demorado, exigindo que as opções de desinstalação sejam acessadas na pasta de programas do menu iniciar ou do painel de controle. Com o Linux, é só acessar a central de aplicativos, localizar o programa e clicar em remover. Nesse ponto, Linux e Windows funcionam da mesma maneira. Para copiar um arquivo, você só precisa clicar sobre ele e então pressionar os botões Ctrl C. Para colar em outro lugar, o atalho é semelhante, mas em vez da letra C, a sequência exigida é Ctrl V. Se não quiser copiar, mas sim recortar os arquivos, utilize a sequência Ctrl X e em seguida Ctrl V para colar no local de destino. Lembre-se de que nesse caso, o arquivo será excluído da pasta de origem. Para os usuários do Mac OS, a história é diferente. No lugar da tecla Ctrl, você deve utilizar a tecla Command. Juntamente com a tecla C, o arquivo será copiado. Com a tecla V, ele será colado. O Mac não oferece suporte para recortes de objetos. Mais uma semelhança entre Ubuntu e Windows. É só clicar com o botão direito sobre os arquivos para que o menu de contexto abra a opção Renomear. Clicando sobre ela, rapidamente será possível editar o nome. Já o sistema da Apple exige outras formas de fazê-lo. Pelo menu de contexto, clique sobre Obter informações e então localize a divisão Nome e Extensão. Ali será possível modificar o nome dado ao objeto.
Se você achava que não encontraria nenhum ponto em comum nos 3 sistemas operacionais, vai adorar saber que criar pastas é um procedimento padrão. Tudo o que o usuário precisa fazer é clicar com o botão direito do mouse sobre o desktop ou espaço em pastas e então selecionar Criar nova pasta. É sempre bom verificar as configurações do sistema operacional antes de instalar qualquer aplicativo. Com o sistema da Microsoft, o usuário deve clicar sobre o menu Iniciar, localizar o ícone Computador e clicar sobre ele com o botão direito do mouse. No novo menu, selecione Propriedades, para que a janela com as configurações seja aberta. No Ubuntu, clique sobre o ícone Sistema, na barra superior, e então siga o caminho Administração, Monitor de Sistema. Já no Mac OS X, clique sobre a maçã que está no canto superior esquerdo e em seguida na opção Sobre este Mac. Como já dissemos, o melhor jeito de aprender a utilizar um sistema é mexendo em todas as suas funções. Se puder brincar um pouco com cada um, vai saber qual é o sistema certo para o seu perfil de utilização. Até o nosso próximo vídeo. Continuando então a parte de classificação quanto à função, além dos softwares básicos, a gente tem os softwares aplicativos. Softwares aplicativos são aqueles que atendem a necessidades específicas do usuário e que não são atendidas pelo sistema operacional, ou seja, tudo aquilo que o usuário precisa no computador, mas que o sistema operacional não tem como base nele, como por exemplo planilhas eletrônicas, editor de texto, editor de apresentações como Excel, Word e o PowerPoint, por exemplo. Então são programas que você instala no computador para poder utilizar alguma determinada função que já não vem diretamente com o sistema operacional. Então todos aqueles programas que você instala são considerados softwares aplicativos, como por exemplo no caso do Android, aquele programa que você vai instalar nele é chamado de aplicativo, justamente porque são programas que são instalados para poder prover alguma função que não tem no sistema operacional. Então, qualquer software personalizado também é considerado como software aplicativo, aquele software que o usuário criou ou que ele personalizou em cima de outro já existente é considerado também software aplicativo. De forma fácil, então, softwares aplicativos são aqueles programas que aparecem na aba Programas do Windows. Além disso, a gente tem também os softwares acessórios, que aparecem na aba Acessórios, que fica dentro da aba Programas do Windows. Os softwares acessórios são aqueles que vão atender necessidades específicas do usuário também, igual aos aplicativos, mas nesse caso eles fazem parte do sistema operacional. Por exemplo, a calculadora, bloco de notas e o Paint, eles já vêm por padrão dentro do sistema operacional e não precisam ser instalados, logo eles são considerados softwares acessórios. Por fim, a gente tem ainda os softwares utilitários, que são aqueles que vão complementar ações do sistema operacional. Então, são softwares que vêm no sistema operacional, o usuário talvez nem utilize eles, mas eles vão complementar algumas ações que o sistema operacional tem. Então, por exemplo, o desfragmentador de arquivos, que vai colocar todos os arquivos na ordem correta dentro do HD. Porque, não sei se vocês sabem, mas o HD, na verdade, ele funciona da seguinte forma. Quando você grava alguma coisa, ele grava blocos em diversas partes diferentes do HD. Até porque ele está lendo pontos diferentes em cada um daqueles discos magnéticos, certo? Então ele vai gravar em partes diferentes e ele coloca o endereço indicando aonde que está aquele bloco. Quando você formata o HD, na verdade, você não apaga o arquivo, você só apaga esse endereçamento que indica onde que o arquivo está. Então, na hora que você grava um outro arquivo que ele precisa daquele espaço de novo, aí sim ele vai gravar aquele arquivo em cima do que já existia e aí vai apagar o arquivo que já existia. Mas se você formatar simplesmente sem fazer uma sobreposição desses arquivos, eles continuam lá no HD, certo? Então o desfragmentador ele serve justamente para organizar arquivos que estão no seu HD, como eles estão em partes separadas e cada um no local, ele vai colocar as partes juntas, próximas, para facilitar a leitura para ela ser mais rápida, ok? A gente tem a limpeza de disco, que vai retirar arquivos que estão ali no sistema, que são arquivos temporários, por exemplo, de acesso a sites, por exemplo.
E a gente tem o ScanDisco, que vai servir para checagem de erros no disco. Então, se ele encontra alguns setores que são defeituosos no disco, ele vai barrar aquilo ali, o acesso àqueles setores, para você não precisar ter que gastar tempo ali, o HD gastar um tempo tentando salvar arquivos naquele local onde que não pode, que está com erro, certo? Então ele diminui, inclusive, o tamanho do disco. Então, além desses softwares básicos, utilitários, aplicativos e acessórios que estão dentro da classificação por função, a gente tem ainda a classificação por distribuição. Distribuição no sentido de como ele é distribuído para o usuário. A gente tem dois tipos aqui, a gente tem shareware e freeware. Shareware, na verdade, então, é um tipo de software que você deve pagar uma licença de uso para poder utilizar aquele programa. Então, todo programa, como por exemplo da Microsoft Office, que você pode instalar no seu computador, que você tem que pagar, comprar aquele software para poder utilizar, ele é considerado shareware. Já dentro de shareware, a gente tem uma modalidade chamada de tryware. Try no sentido de experimentar. Então é um tipo de serviço em que você pode experimentar um software shareware, que é pago, durante um período tipo de avaliação por um mês, por exemplo. Então é um período de tempo limitado em que você pode utilizar aquele software para ver como que ele funciona antes de comprá-lo. Ok? E a gente tem o freeware que, como o próprio nome diz, ele é free, ele é gratuito para todo mundo. O código dele é aberto e você pode utilizar o programa e não só utilizar, mas você pode repassar ele para outras pessoas e modificar esse programa ainda. Você pode personalizar ele, justamente porque ele vem dentro de uma licença que é uma licença de uso público geral. Então é General Public License, GLP, como diz, que ele é uma licença, que essa é uma licença que diz que o software pode ser utilizado e reutilizado e modificado pelo usuário à vontade, sem restrições e sem problemas de ser repassado para outra pessoa. Ok? É um software totalmente livre. E como é que funciona esses softwares gratuitos, então? Como que o usuário ganha dinheiro em cima de um software que é totalmente gratuito? Então, o usuário, por exemplo, que cria uma distribuição para o Linux, o que ele faz? Ele cria uma versão paga e uma versão gratuita. A versão gratuita é para o usuário comum, certo? Já a versão paga, ela é uma versão para empresas, que vai ter suporte continuado a qualquer momento do dia. Então a empresa precisa de suporte para aquele programa, ela liga para a pessoa que está desenvolvendo e ela dá aquele suporte a qualquer momento. Então é desse jeito que eles ganham dinheiro. E também vendendo os próprios DVDs para quem quiser comprar, né, com doações, etc. também. Então, assim, são mantidos os softwares gratuitos, ok? A aula termina por aqui e a próxima aula a gente começa a ver, então, sobre a parte de redes de computadores e computação em nuvem e depois, para finalizar, a parte de ergonomia. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.